Bem-vinda, Nath. Oi, Nath. Beleza? E o Marcelo, bem-vindo também, Marcelo. Tudo bem? Tô fazendo uns ajustes aqui que o celular descarregou aí. Tô tendo que segurar ele aqui para poder. Oi, gente. Tudo bem? Boa noite, boa noite. Então, não vamos demorar muito hoje, vamos começar a conversar logo. E hoje a gente tem um tema aí inspirado aí pela semana que passou, né? Dia dos Namorados. E vamos falar então sobre amor. Oi, tô sim, tô em João Pessoa. Um monte de corações aí. É Marcelo que fica mandando esses corações, meu aluno. Ele já me disse hoje. Então, pessoal, vamos conversar sobre o amor. E eu fiz uma provocação logo cedo, perguntando quem tem coragem de amar, né? Se nós temos coragem de amar. E como é que é isso para vocês, né? O amor. Que é o amor? Eu não tenho. Acho que a gente não pode ter a pretensão de definir isso, porque definir amor é tipo. A gente vai colocar limites que não existe, né? Mas a gente pode identificar pelo menos sinais que nos parece amor, né? Tá certo, Renato. Então, quando a gente fala de amor, eu pensei em iniciar essa conversa falando numa perspectiva mais ampla e que a gente pudesse tentar ir é, especificando, né? Discernindo do geral para o mais específico. Então, vocês concordam que o amor, ele, do ponto de vista físico, enfim, físico não, bioquímico, né? Ele vai significar a liberação de um conjunto de hormônios que vão provocar determinadas reações no nosso corpo e que vai fazer com que a gente entenda ou perceba que algo diferente está acontecendo, né, em relação a determinada situação. Pode ser uma pessoa, pode ser uma ação, pode ser um ciclo familiar, amigos, enfim. A gente ama no sentido de que a gente quer estar próximo, né? A gente quer estar perto, se importar com o que quer que seja. E o amor, ele deve ser um exercício, uma prática indistinta, irrestrita e imaterial, né? Então a gente deve tentar sentir por nós mesmos e pelo outro de maneira ampla, né? De uma forma que ele não tenha
restrições. E aí perpassa por amar aquelas pessoas que nós conhecemos, que estão mais próximas, até os mais distantes. Eu gosto de imaginar em uma escala de como se fosse raios, né? Então, partindo de mim, do meu eu, né? Do amor que eu tenho por mim, aí eu traço um círculo em volta de mim e as pessoas que estão mais próximas desse círculo vão sendo as pessoas que eu preciso me dedicar mais atenção, né, disponibilizar mais afeto, mais carinho. E aí eu traço um outro círculo mais distante de mim e as pessoas vão se encaixando nesse ciclo, né, nesses círculos, aliás, que a gente vai fazendo gradativamente, criando uma escala. Então, o que não impede, o que não significa que a pessoa que está mais afastada desse círculo que eu estou fazendo em volta de mim, ela não possa avançar nas escalas do círculo e de repente ficar bem próximo a mim. Né? Na maioria das relações conjugais, seja ela qual for, é alguém que estava muito distante dessas zonas, né? Dessas áreas que eu vou determinando, e ela vai gradativamente avançando área por área até chegar muito próximo a mim, né? Está muito perto de mim. Então eu penso dessa maneira, eu acho que a gente deve exercitar o ato de amar dessa maneira, ampliando gradativamente, partindo de você até o mais distante. Oi, Giovana, bem-vindo. Lígia, tem um monte de gente aí. Mirte, Silvânia, Cacau, Aranias, meu amigo, Aramis. Nossa, muita gente já entrou aí. Então, Fabiola chegou agora, muito bem. Então, sempre lembrar que o primeiro ponto a emanar amor somos nós. Então a gente precisa aprender a se amar, aprender a gostar da gente, para que a gente possa doar aquilo que você sente por você, aquilo que você quer você para outras pessoas. E entender isso é importante porque às vezes a gente comete uma série de equívocos, não é? Quando a gente acha que está amando e na verdade a gente não está. Às vezes a gente está querendo transformar aquela relação de aproximação em uma relação de dominação. Não é? Então a gente começa pela nossa insegurança, pela nossa fragilidade emocional, a gente começa a depositar no outro todos os nossos medos, todos os nossos traumas, enfim, toda a carga de peso e responsabiliza o outro por essas condições, né? E aí às vezes a gente começa a criar uma prisão, né? A palavra eu acho que é essa. Você começa a querer dizer como o outro deve se comportar, como o outro deve agir, né? E começa a atribuir a relação que você tem com aquela pessoa, utilizando ela como moeda de troca. Então, se você não agir da maneira como eu estou dizendo, a gente termina, a gente não vai estar junto. E é lógico que, mesmo numa relação difícil, existem momentos bons, né? E aí a gente acaba sempre numa esperança de que as coisas vão melhorar, de que as coisas vão ficar melhores. E aí a gente cria uma relação doentia. E na medida em que o outro, ou nós, né, dependendo da situação em que a gente está, se a gente está na situação de provocar essa toxicidade na relação, ou se a gente está sofrendo essa ação tóxica, a gente começa a ceder, na esperança de que a outra pessoa se sinta segura, de que ela passe a confiar mais na gente, e as coisas só vão piorando, né?
Então, muitas vezes, por enfrentarmos essas situações, a gente começa a achar que toda a nova relação que a gente venha a ter vai ser tóxica, ao invés da gente identificar quais foram os caminhos que foram tomados que tornou a relação assim e não repetir esse processo, ou não permitir que isso repita, e na medida em que o outro insiste, você, por já estar vacinado, não é? Já decide que aquela relação não é mais interessante para você e sai dessa relação. Né? As pessoas costumam sofrer, eu também já passei por isso, né? De sofrer, achar que vai morrer, ou até às vezes desejar isso, porque a pessoa que a gente julgava amar, né, e que acreditava nos amar, não está mais conosco. Né? E aí as pessoas acabam sentindo medo de amar porque tem medo de sofrer. E o amor não sofre. Né? O que provoca essa sensação de sofrimento é a nossa dificuldade em aceitar a mudança. A mudança por si só ela não dói. Quem chegou? Oi, Ana. O pessoal todo que entrou aí, boa noite, Lenita. Às vezes passa, eu não consigo ver, mas sejam todos bem-vindos e bem-vindas, tá? E obrigado por prestigiarem esse momento aí, que só faz sentido se tiver alguém pra gente conversar. Então a pergunta é essa, né? Apesar de tudo isso, nós temos coragem para amar? Se tem alguém online aí, respondam diante da visão de vocês. Tem coragem para amar? Pergunta é essa: quem tem coragem para amar? Deixa eu aproveitar aqui enquanto vocês estão pensando e eu vou dando tchauzinho aqui para todo mundo que já entrou, fazendo aquele gente que está entrando pela primeira vez. Igualmente, Ana. Oi, Emily. Já está em casa, né? Muito bem. Então, coragem para amar. A luz boa é a sala, Jô. A sala tem uma iluminação ótima aqui. Então, pessoal, aí eu vou falar de mim, tá? Eu sou uma criatura que eu adoro amar. Eu sou assim, eu acho que eu sou viciado nessa coisa, o sentimento, a emoção, né? Logo cedo eu estava conversando com uma amiga, eu achei que ela ia entrar aqui, ela ainda não entrou. E ela até falou assim, hoje eu vou ver tu falando sobre isso, né? Porque o amor para mim ele é particular, sabe? O sentimento que eu sinto não obriga o outro a sentir igual. E às vezes a gente fica nessa condição, né, de que o outro, pelo fato de eu estar amando aquela pessoa, o outro tem que sentir a mesma coisa. Isso não é verdade. Não precisa ser assim. Né? A gente vive uma fantasia que é romancizada enfim, pelos livros, pelos filmes, né? Que quando a gente ama outra pessoa, automaticamente a outra pessoa também nos ama e vai ser feliz para sempre. Não é, eu não acredito nisso, sabe? Oi, Mai. Eu não acredito nisso, mas eu acredito no amor. E eu acredito que a gente continua amando a pessoa mesmo depois que as relações terminam, não é? A gente pode amar de forma diferente. A gente quer bem, a gente quer ver aquela pessoa crescer e progredir e entender que essas mudanças fazem parte do processo dessa aventura extraordinária que é viver, não é? Nós estamos aqui para progredir, para aprender a amadurecer como seres humanos, não é? Como dentro do que eu acredito, como uma centelha divina. A gente está aqui para nos tornarmos seres divinos. E esse esforço
que cada um vai ter ao longo da sua existência vai fazer com que a gente avance mais ou menos nesse objetivo. Isso, né? É o cuidado, é o carinho, é a atenção. Mas por que a gente não continua tendo cuidado, carinho e atenção quando o nosso a pessoa que a gente ama, eu estou falando de relação conjugal, ela não sente isso por nós. Aí a gente começa a culpabilizar o outro, às vezes a gente começa a condenar, né? A criar um demônio, né, entre aspas, a personificar aquela pessoa numa criatura ruim, porque ela não corresponde ao meu sentimento, né? Deixa eu ver o que é que escreveram aqui. A Aline colocou aqui: a melhor forma de amar alguém é deixar ela livre, para nos amar do jeito que nós somos, que elas precisam se entender nas suas particularidades e defeitos. Assim, a gente aprende a amar em simplicidade, sem domínios, exatamente. Então, amor, para mim, é liberdade, tá? Então, nós precisamos ser tão livres, tão livres, tão livres, para a gente escolher estar junto, né? Para a gente escolher estar junto. Então, a gente precisa disso, a gente precisa exercitar essa liberdade, e nós precisamos ser livres também, porque quando a gente encontra alguém livre, sabe, alguém que sabe escolher e que decide o que acha que é melhor para si, algumas pessoas se assustam com isso, né? Algumas pessoas sentem raiva, né? Algumas pessoas se entristecem e se anulam porque o outro não quer aquilo que a gente está querendo, e não é assim. Então a gente precisa ser inteiro, a gente precisa se amar de tal maneira que você não precisa de ninguém, mas você quer estar com alguém, porque é legal, porque é bacana, porque aquela pessoa te faz ter emoções e sentimentos que é diferente. Nós estamos aqui, evidentemente, para compartilhar experiências, né? E aí eu vou aprender algumas coisas com aquela pessoa vai aprender algumas coisas comigo, e quando o aprendizado se encerra, é natural que cada um busque aprender em outra escola, em outro lugar. Às vezes a gente fica arrastando um sentimento que nem existe mais, né? Tem uma música de Seu Pereira que amanhã eu vou fazer um merchan aqui, mas amanhã eu vou ter a oportunidade de assistir o show dos caras. Eu gosto muito, muito, muito mesmo da banda. E tem uma parte de uma música que Eu Tenho um Nome a Zelar, e ele fala assim: solidão quase nos matou no tempo que éramos nós dois. O egoísmo nos deixou, guardando o amor para depois. Mas para que guardar amor se há tanta dor no mundo inteiro? E o meu amor é tanto quanto verdadeiro. Então, eu acho essa frase fantástica, porque existem situações em que as pessoas estão presas a dogmas, a família, ao que os outros vão dizer, e não tem amor suficiente para perceber que aquela relação já acabou, que está fazendo mal aos dois, né? Se já tentaram de tudo, se já conversaram, se não está conseguindo se entender, poxa, velho, conversa, isso também é amor. Pelo menos na minha opinião. Não sou um especialista de amor, não, mas eu estou falando só das minhas experiências nessas lives, né? E vocês também ficam livres para falar da experiência de vocês, do que vocês acreditam. Aqui é julgamento zero, né? Então cada um acredita de um jeito, e aquilo que você acredita é a sua verdade. Ninguém está aqui para tentar convencer o outro, né? Mas para apresentar pontos de vista, e quem sabe nessa troca a gente possa avançar, né? Então esse é o meu ponto de vista, é dessa forma que eu entendo. Eu não vou me relacionar com uma pessoa se eu não tiver envolvido o suficiente. E aí eu me envolvo, lógico que a aparência física, ela é um cartão de visita para nós nos encantamos com o que é belo, não é? Mas
o descobrir a pessoa, né? Como aquela pessoa pensa, e aí você começa a conversar com ela, e aí você dá risada, e é engraçado, é divertido, é gostoso, você fica esperando que aquela pessoa entre em contato com você, ou você fica querendo entrar em contato com ela, mas não é que você precise dela para viver, não é isso, mas é que é uma experiência boa, é que é legal estar junto, né? E aí a conversa entra pela madrugada e você não vê o tempo passar, você não perde tempo, você nem sente que o tempo passou, né? E você está disposto no outro dia, apesar de tudo. Então, quando a gente começa a sentir isso, a descobrir isso com alguém, é fantástico, eu acho massa. Mesmo que no decorrer do processo, a pessoa depois revele que, olha, não era isso que eu queria, eu não estou afim de me envolver, eu estou afim de outra coisa. Tem gente que se chateia, se magoa, quer brigar, quer não sei o quê. Cara, eu acho, tá beleza, me proporcionou mesmo assim uma experiência agradável. Eu fui muito feliz durante aquele período, né? E não é porque a pessoa não me quer que ela mudou, ela é outra pessoa, enfim. Né? É massa quando a pessoa chega para dizer. Eu acho que não é legal quando a pessoa engana o outro ou tenta se envolver só para, sei lá, só para tirar proveito da pessoa, seja físico, seja emocional. Aí não é legal. É melhor você dizer qual é a regra do jogo, né? Dizer quais são as suas intenções e deixar rolar, né? Deixar que a coisa flua. Deixa eu ver. Oi, Eliana. Não faz muito tempo não. Eu comecei um pouquinho tarde. A gente tá conversando aqui sobre o amor, eu falei um pouco assim, sobre essa questão do amor universal, né? Da gente amar todas as pessoas, as que a gente gosta, as que a gente não gosta, principalmente partindo de nós. Então, eu tentei criar uma imagem onde o amor que eu sinto por mim, eu vou compartilhando com as pessoas que estão ao meu redor, e no meu caso, eu faço, se, vamos dizer assim, eu imagino círculos em volta de mim. Então tem um que está mais perto e aí cabem algumas pessoas. E aí esses círculos eles vão criando áreas, né? E vão se ampliando. E por vezes pessoas que estão lá na última linha, elas acabam adentrando e ficando mais perto da gente, né? Mas aí a gente progredindo aqui na conversa, a gente está falando sobre amar. A live de hoje não é sobre ser amado, mas é sobre o ato de amar. Você ter coragem de amar, independente do que o outro se ele vai corresponder ou não. Eu não estou falando de ficar insistindo numa coisa que declaradamente, pela outra parte, já foi dita que não vai rolar. Mas de você amar mesmo assim. Você ama aquela pessoa e, pô, não tá havendo reciprocidade, e aí você vai partir para uma outra história. Mas esse partir para outra não é tipo com raiva do outro porque o outro não correspondeu ao que você estava sentindo, sabe? É você ficar de boa, você dizer, pô, massa, beleza. Eu imaginava. Eu sou do tipo que quando eu estou envolvido assim, eu já começo a imaginar a casa, cachorrinho, família, essas coisas, né? Mas eu levo um certo tempo para poder chegar nesse nível. Então para eu poder me envolver com alguém, demora um pouquinho assim, é penoso. Mas também quando eu me envolvo aí é uma merda. Eu já quero mergulhar de cabeça nessa história toda, né? Deixa eu ver aqui o que é que o Jô estava falando. Mas o amor verdadeiro vai e volta quando você emana amor. Ele volta de forma mais intensa. Exato, verdade, claro. Então, Eliana, é aquilo que eu estava falando. Às vezes, o ato de amar está em enxergar qual é a situação daquele momento e ter a maturidade de conversar com a outra pessoa e dizer, olha, não tá legal mais, né? Eu acho que a gente não tá mais funcionando como casal, enfim, seja lá qual for o tipo de relação, a gente não tá mais funcionando como parceiros. E tá na hora da gente aprender outras coisas com outras pessoas. Eu acho que é bem tranquilo isso, sabe?
eu não tenho uma visão dessa... Bom, se a relação puder ser até o desencarne de ambos, ótimo. É porque tinha que ser assim. Mas se chegar a um ponto em que as pessoas... E não precisa ser um ponto de crise não, viu? Porque a gente acha que para um relacionamento acabar é porque os dois estão brigando, é porque houve traição, é porque houve... Às vezes o casal pode perceber que não está mais. Pô, não está dando mais, pronto. Não precisa ninguém ter machucado um ao outro. Não precisa ninguém ter agredido, magoado, enfim. A gente não precisa tá sofrendo para poder perceber. Agora, é porque às vezes a gente deixa a situação chegar num limite tão grande que só quando a gente está no fundo do poço é que a gente começa a querer subir, né? A querer sair. Mas aí eu acho que quando você começa a se amar de verdade, e não é um amor egoísta não é um amor tipo, eu sou demais e o resto do mundo não é isso que eu estou falando, né? Mas é você perceber as suas virtudes, perceber que você tem que estar bem, não é? Para que você possa estar fazendo bem a alguém. E é lógico que nessa experiência de vida a gente não vai encontrar todo mundo equilibrado emocionalmente. Aliás, eu não sei quem é 100% equilibrado emocionalmente, né? A gente traz várias marcas ao longo da nossa história. E se você não principalmente as pessoas que não disponibilizam um mínimo de tempo possível para refletir sobre si mesmo, né? Para pensar sobre o seu dia, sobre o seu comportamento e como a gente pode fazer para melhorar, aí mais difícil fica, né? Porque tem pessoas que acham que são perfeitas e o outro é que não serve, que não presta, que é errado, que é um absurdo ele não me querer, ela não me querer, enfim. Aí paciência, a gente só olha e diz, tá certo, né? Mas ninguém é obrigado a ficar com ninguém, principalmente na dor. Olha, Ana, vê só, eu acho que talvez você esteja falando do poliamor, e quando falo em poliamor, eu me lembro daquele, bom, alguns de vocês não vão lembrar porque são muito jovens, mas eu que já tenho 40 anos, eu assistia muito Armação Ilimitada, né, Jubilula, e eles viviam essa relação de poliamor. Não se desculpa não, porque são as perguntas que fazem com que a live fique interessante. Então, eles conseguiam viver bem. Quem sou eu para dizer que aquilo é errado? Não é? Se eles conseguiam se entender lá na ficção, na Armação Ilimitada, o Jubilula conseguiam se viver bem, acho que era Bel, não me lembro o nome dela agora, mas se eles conseguiam se relacionar bem, os três convivendo, sou eu que vou dizer que está errado? Está super certo, eles não se amam. Não é? Agora, se isso vai caber para mim, aí é uma outra história. Aí vai depender eu não tive a oportunidade de vivenciar isso. Isso não foi despertado em mim até o momento, mas não vejo problema nisso não. Eu acho que se as pessoas são felizes, não sou eu que vou dizer como elas devem ser felizes, né? Acho que é deles. Oi, Cris. Carol. Angel. Tu assistia, né, Angel? Então, aí os jovens, eles quebraram barreiras aí que sou eu que vou dizer que está certo, que está errado, né? Agora, eu acho que a promiscuidade pode ser que não seja legal. Pessoas que enganam o outro, e eu não estou querendo dizer que eu sempre fui certinho. Aliás, eu não sou, né? Eu não tenho nem moral para estar fazendo essa live, para dizer a verdade, né? Mas não custa a gente refletir sobre o tema, né? Mas é lógico que eu já cometi erros, é lógico que eu me envolvi com pessoas que também cometeram erros, e se é que são erros, enfim, pessoas que se permitiram vivenciar outras experiências. E é lógico que naquela época, sei lá, 30 anos atrás, 20 anos atrás, né, 10 anos atrás, um dia atrás,
as reações da gente são diferentes. Se eu tivesse a oportunidade de conversar comigo quando eu tinha 20 anos, eu dizia, meu irmão, que bobagem que tu tá fazendo, velho, abre tua cabeça, né? E tem coisas daquele cara lá de 20 anos que talvez ele olhasse pra mim hoje e dissesse, meu amigo, tu estás sofrendo por causa disso, velho, porque, né, a gente vai mudando e é interessante que a gente mude. As experiências fazem com que a gente avance, com que a gente amadureça, né? Mas vamos lá, vamos mais perguntas aí que as perguntas são interessantes, tá ficando legal. Eu tô com um bocado de olheira, velho. Estou olhando essa live aqui, acho que a luz tá muito boa mesmo. Esses comentários são ótimos. Mas é isso, né, gente? A gente acho que não tem regra. Eu acho que a regra é ser feliz. E a gente vai conviver com a outra pessoa enquanto aquela relação estiver boa. É lógico que não significa que tá ruim, vamos grande jacaré. Você que é o mestre, meu irmão. Deixa eu falar nada aqui, não. Ai, meu Deus. Então, boas lembranças agora, viu, Jequinha? Me lembrei aqui, Normando, famoso jacaré. Me lembrei da nossa época de hotel. Nostalgia. Então, o importante é ser feliz. Então, se a relação não tá boa, vamos conversar, vamos amadurecer, vamos tentar, não é? Insiste enquanto valer a pena. Mas se o outro não está mais colaborando, se não está havendo mais a reciprocidade, tenham coragem também, não é, para mudar aquela situação. Eu acho que isso também é amor. É principalmente amor próprio. E, de alguma maneira, é amor pela outra pessoa também, mesmo que ela esteja na situação de provocar dor, não é? É bom para ela, porque ela vai precisar experimentar a ausência, sabe? Eu aprendi muito com ausências. Eu já magoei algumas pessoas. Eu morro de medo de fazer essas lives e aparecer alguém aqui que eu tenha magoado e expor isso, né? Mas paciência, faz parte da vida. Eu não sou perfeito. Aliás, eu não sou nada perfeito. Longe de ser isso, né? Todos nós que estamos habitando o planeta Terra, a gente ainda está numa fase muito densa. Longe da gente querer ser luz, como a gente fala. A gente acho que os grandes são pisca-pisca. Vamos lá, Eliana. Eu sei que não há regras para o amor, mas me assusta quando em poucos dias, ao se conhecerem, já dizem que amam. E o que eu acho? Ou então, Eliana, eu amo com tanta facilidade que eu não acho estranho, não. Porque eu já parto do pressuposto de que eu amo a humanidade, sabe? Eu amo a vida. Eu amo as pessoas, eu acho extraordinário as experiências. Eu me encanto com as histórias, sabe? Principalmente com os defeitos, com as experiências vividas. Quando eu conheço alguém e a pessoa se sente à vontade para me contar as suas experiências, compartilhar o seu íntimo, né? Aquilo que a pessoa tem ali guardadinho, que ela não conta para ninguém, que só ela sabe, e ela se sente à vontade para confiar isso em mim, eu já começo a amar a partir dali, sabe? Pelas histórias e porque eu tô longe de imaginar seres perfeitos, sabe? Eu atiro por mim, né? Então tô longe. Aquela história de que quem nunca cometeu pecados atira a primeira pedra, eu atirava logo na minha cabeça, assim, pum, toma, né? Porque o que eu já fiz de besteira, a gente nem imagina. E é justamente por essas bobagens que eu consigo entender melhor, hoje principalmente, né? Mais amadurecido, embora ainda não esteja maduro, os erros dos outros. Então a gente acaba se tornando mais tolerante também. Então eu acho que se a pessoa pensa que ama, possa ser que no decorrer do processo ela descubra que não é, porque quem é que sabe o que é o amor, né? Mas se existe ali o cuidado, o querer estar perto, o fazer o bem, não é? Ao contrário de querer humilhar, de querer transformar a pessoa em algo que ela não é, de não aceitar como ela é. Então, se eu conseguir identificar elementos que apontam para o amor, né? Eu tenho carinho por aquela pessoa, eu tenho preocupação por ela, eu quero bem, eu
por acreditar que essas coisas são boas para mim, eu quero que aquela pessoa outra sinta, então eu acho que ama, sim. Né? Se tem afinidade, se eles se entendem em todas as nuances que uma relação, que cabe a uma relação, eu acho que é amor, sim. Eu não tenho um termômetro para poder medir se é ou se não é amor. Se a pessoa está dizendo que é, eu acho que ela acredita que seja, então vai ser. Eita, Cris. Na sua opinião, aquele amor que passa rápido pode estar ligado à troca constante de parceiros? Olha, vamos ver isso aí. Bom, Ai, meu Deus, como é que eu vou expor isso? Bom, eu sou uma pessoa... Eu só posso falar de mim, então... Essa live depois vai para o YouTube mesmo, outras pessoas vão ler. Eu estou me propondo a isso, eu vou fazer. Então, assim, hoje, 2018, possa ser que amanhã eu pense diferente, tá? Então, o que eu estou falando agora já é passado. Mas hoje, eu me relaciono, eu conheço muitas pessoas. Nem sempre esse conhecer vai terminar em namoro. Mas conhecer, fazer amizade e ver isso progredir, eu acho massa. E nós temos fases, não é? Tem aquela fase em que a pessoa quer pegar o mundo inteiro e depois a pessoa gradativamente vai percebendo que não é mais isso que ela quer. Ela está agora buscando alguém, de repente, para aterrissar ali e construir alguma coisa. Né? Então são momentos. Possa ser que eu encontre pessoas nessa trajetória que estejam em um momento diferente do meu. E aí o que eu não acho legal é a pessoa estar no momento X, perceber que o outro está no momento Y e querer dizer que o seu momento X é Y, só para ter aquela pessoa, sabe? Eu acho que é muito importante deixar o outro ciente de quais são as suas reais intenções, para que ela seja livre para poder escolher se vai querer se aproximar de você ou se nós vamos nos aproximar do outro, ciente de qual é, vamos dizer assim, a regra do jogo, né? Então, como eu estou falando desde o início, eu não tenho condições de julgar e de dizer o que é certo e o que não é, sabe? Eu acho que o certo é a honestidade, é você ser honesto. Tem como eu gosto muito de música, então vira e mexe eu vou me lembrar de frases de música. E eu acho assim, que tem músicas que parece que foram para você, né? Eu acho, não sei se vocês sentem a mesma coisa. E tem uma música de Real da Rima, que ele canta junto com o Emicida, que ele tem um refrão que eu acho muito massa. Eu só fiz uma mudançazinha, eu ousei mudar, mas não foi para melhorar não, porque a obra dos caras é fantástica, mas foi para ficar mais parecido com o que eu penso. Então, eles têm um refrão que eles dizem assim: clareza na ideia, pureza no coração, verdade como... Clareza na ideia... Clareza na ideia... Deixa eu ver se eu me lembro agora, peraí. Clareza na ideia... Clareza na ideia... depois eu vou ver aqui, agora deu um branco. Mas é mais ou menos isso. Clareza na ideia, sentimento no coração... Não, sentimento como guia e honestidade como religião. E eu penso só um pouquinho diferente. Eu penso assim, clareza na ideia, sim, porque a gente precisa saber o que a gente sente, saber o que a gente quer e permitir que o outro saiba isso, não é? Pureza no coração, claro, a gente precisa se aproximar das pessoas e tentar, lógico, que a vida nos torna maliciosos, né? A gente não chega ingenuamente, mas, sabe, ter bom senso, ter bom caráter, não é? Ter a honestidade como guia e o amor como religião. Sabe? Porque eu acho que é o amor que une as pessoas. Religião no sentido de religar. Mas ter a honestidade como guia. Então, fala a verdade. Seja honesto. E, velho, se aquela pessoa não te quiser,
beleza, segue o bonde, né? Mas seja honesto, deixa que o outro decida se quer estar com você, né? Amor para mim é isso, é liberdade de escolha, é permitir que o outro possa decidir, né? Eliana, por favor, não se envergonhe porque pergunta, né? Tuas perguntas estão sendo fantásticas. Deixa eu ver o que é que Jô falou aqui. Eu sou um signo que, segundo os estudiosos, falam que se apaixonam facilmente. E quando ama é muito intenso. Sou taurino. Isso tem fundamento? Olha, Jô, vê só, é engraçado porque assim, eu não acredito em horóscopo, mas eu leio todo dia. Eu acho massa as tentativas de definição da personalidade a partir dos signos, sabe? Eu acho que seres humanos são muito maiores do que isso. Mas eu gosto de ler, eu gosto de ler. Eu acho massa essas definições e tal. E é lógico, a gente está falando de seres humanos e tem muitos comportamentos que são parecidos, né? Eu também, quando eu estou amando, é uma intensidade que tem gente que não suporta, né? Tem gente que quer me ver longe porque eu quero, sabe? Mas depois dá aquela brandada e tal, fica fácil de respirar, eu acho. Mas eu não vou dizer que seja científico, sabe? Eu acho que o comportamento humano é que deve ser estudado. Então eu acho que cada um de nós deve se estudar, deve se conhecer. E aí a gente deve conhecer nossas virtudes e nossos defeitos. Os outros enxergam os nossos defeitos com muito mais facilidade. Então fica atento ao que o outro diz, né? Ter um parceiro honesto junto de você é massa, porque ele pode te ajudar a perceber o que você precisa melhorar. Mas não deve ser a intenção dele, na minha opinião, querer que você mude ou te obrigar a mudar. Mas é legal dar um toque, né? Dizer, meu irmão, poxa, assim não dá, né? Tudo é muito ciumento, por exemplo. Pô, ciúme... Tem pessoas que querem controlar a roupa que o outro vai usar, que a outra vai usar. E, pô, isso é absurdo, né? Aí, velho, enfim, não vou nem entrar nesse mérito. Eu acho isso tão bobo que não vai. Mas isso que você está falando sobre os signos e tal, eu acho que a verdade é aquilo que a gente acredita. Então, se eu começar a acreditar que os signos respaldam o meu comportamento, então vai ser. Se eu acreditar que não é, então vai ser também. Sabe? A mente, ela cria o ambiente, ela provoca, ela constrói a realidade a partir daquilo que a gente está pensando. Então as coisas são do jeito que eu acredito que seja. É por isso que existe muito mal entendido. Porque às vezes, por exemplo, o que eu estou dizendo aqui não necessariamente é o que vocês estão entendendo. Cada um de vocês vai entender o que eu estou falando a partir da sua história e das suas experiências. É por isso que às vezes, quando a gente está lá no centro fazendo uma palestra, as pessoas dizem assim, poxa, ele está falando para mim, eu não estou falando para ninguém. Né? Eu estou falando o que era para ser dito, e cada pessoa vai entender de uma maneira, vai sentir aquilo, porque é aquilo que está lhe tocando. É como ler um livro. Às vezes a gente lê um livro e tem um entendimento. E um ano depois você vai ler o mesmo livro e você já vê outra coisa, porque você amadureceu. Né? Porque determinadas palavras que estavam ali no livro não faziam tanto sentido para você há um ano atrás, mas estão fazendo sentido agora. Então, é como eu disse, eu não acredito em signos, mas eu leio. Ai, que mais? Obrigado, Eliane. Então, o julgamento não cabe a nós, de jeito maneira. Né? Pois é, na minha opinião, o amor não machuca, o amor cura, sabe? E é aquilo que eu estava falando, né? Quando eu percebo que a outra pessoa não me ama, ou não está mais me amando, pelo menos eu não percebo mais reciprocidade, é fácil, eu sou papo reto, sabe? Eu não faço curva. Então eu vou e chamo e já digo, ó, eu acho que não tá legal.
É lógico que quando eu, no meu caso, né, a minha personalidade de hoje, quando eu percebo que não está legal, eu vou conversar para tentar melhorar e vou tomar as atitudes, enfim, a gente vai tentar melhorar. Às vezes a gente consegue mudar, porque mudança de comportamento não é de uma hora para outra. Às vezes a gente consegue mudar. E aí, se você percebe que o outro, apesar de ainda cometer deslizes, mas ele está se esforçando para melhorar, então ainda existe amor ali. Mas se o outro não está nem aí, né? Ligou a teclinha lá, né, que começa com a letra F, não vou falar a palavra, porque vai que crianças assistem essa live aqui. Então, ele tá nem aí para você. Então, velho, na mesma lógica que eu falei no início da live, dos círculos que vão sendo criados à nossa volta e a gente vai gradativamente amando proporcionalmente essa ordem de afastamento, o centro sou eu. Então eu me amo. Eu me amo, não é? E é por isso que eu amo o outro. Porque eu me amo. Eu me completo. Não é eu me completo e que os outros se ferrem. Não é isso. É que eu tô bem comigo. Tô tranquilo se eu tô com alguém ou se eu não tô com alguém. Eu tô de boa. Sabe? E aí, por estar de boa, eu começo a atrair para mim, nessa faixa vibratória em que eu me encontro, pessoas também de boa. E quando a gente identifica alguém que está se aproximando e não está tão de boa assim, aí você precisa analisar se aquela pessoa tem elementos suficientes para amadurecer ao longo do relacionamento ou não. Ou ela precisa encontrar uma outra pessoa que esteja na mesma sintonia que ela para que ela possa vir a amadurecer. Porque quantas pessoas não passaram na minha vida, por exemplo, que eu me magoei e eu sofri, mas não necessariamente porque aquela pessoa me fez sofrer, mas é porque eu não queria aceitar a mudança. Eu não queria aceitar o fim, tá entendendo? A dor é real, a dor existe, lógico, a gente vai se machucar. Hoje eu reprisei uns status que eu tinha feito antes, falando sobre isso, e eu faço uma analogia à história da topada. Né? Então você está caminhando, a vida é uma jornada, a gente está trilhando esse caminho e muito provavelmente a gente vai levar uma topada. Eu vou levar a topada, vou me machucar, vou sentir dor sim, mas é uma escolha minha se eu vou ficar ali parado no meio da estrada, gritando, tentando chamar a atenção das pessoas, criando uma condição de vítima, né? De ai meu Deus, ai meu dedo, para que alguém venha ali me socorrer e tal. Ou se eu vou olhar para o ferimento e dizer, poxa, tá doendo, mas dá para caminhar agora? O que é que eu posso fazer para curar essa ferida aqui? Qual é a asepsia que eu preciso fazer nessa emoção para eu continuar a jornada? E eu continuo andando. E cada vez mais a ferida vai diminuir a dor. E vai cicatrizar. E daqui a pouco vai ficar só a lembrança daquela topada. E na próxima eu vou estar mais preparado. Eu vou me calçar, ou se eu levar a topada, já não vou sofrer tanto, não é? Eu acho que quando a gente começar a agradecer por tudo que nos acontece, a gente sofre menos. Porque, vê só, eu quero paz. Eu quero paz. Mas eu só vou desenvolver a paz se existirem os conflitos. Como é que eu vou me testar? Como é que eu vou ser testado se eu amadureci nisso, se diante de qualquer perturbação eu me altero? E aí eu digo, estão tirando a minha paz. Ninguém tira o que tu não tem. E se tu tem paz, nada te abala. Não é? Então, às vezes a gente precisa encontrar pessoas que vão servir pra gente como prova, como teste. E a gente vai ter momentos bons com essas pessoas, sim. Não é? Então, se a pessoa acha que vale a pena investir, insistir naquele relacionamento, porque ela está percebendo que o outro está se esforçando para melhorar, embora ainda não tenha melhorado, então massa. Mas se ela percebe que está sofrendo, está se machucando, está sendo humilhada, está sofrendo agressão, opa, aí já é patologia. Aliás, é comportamento violento. E aí se utiliza os meios legais
e as alternativas que nós temos para tratar da situação específica conforme a gravidade que ela tenha. Mas com toda certeza, se não há nenhuma melhora, se não há nenhum sinal de reciprocidade e de amor naquela relação, eu caio fora. O que as outras pessoas vão fazer eu não sei, mas eu quero pra mim não. Oi, Rai. Não sei se Júlia ainda tá aí, mas eu acredito em horóscopo quando ele é favorável. Beleza. Eu acho que eu leio nessa esperança também. Então, Ju, é isso, é. Muito bem, Eliana. Que bom, então. Então é isso. Nossa, vocês fizeram muitas colaborações enquanto eu tava. Ô, Isabela, eu fiz menção ao seu nome aí, viu? É, falando que a gente tinha conversado logo cedo e que você não queria perder essa live. A pergunta é se eu tô amando. Eu amo sempre, todo dia. Eu amo a humanidade, Isabelle. Eu amo. Eu tô amando sim, eu tô amando sim. Eu amo a humanidade. Eu amo todo dia. E eu amo muito a mim. Essa pessoa aqui se ama demais, velho. Então eu tô amando sempre. Tô amando constante. O que fique em off, viu? É isso, pessoal. Alguém quer fazer mais alguma colaboração? Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Alguém quer matar uma curiosidade, né, Isabelle? Eita, Zéza tá aí! Minha eterna amiga e diretora, Zéza. Eu amo Zéza. Zéza é meu amor. Minha diretora querida. Resposta de artista, né? Saída de saia justa. É isso. Tá vendo o que eu falei? Eu tenho medo dessas lives, rapaz. As pessoas acabam me... Principalmente quem me conhece e de alguma maneira conviveu comigo, aí gera essas situações constrangedoras aí. Mas eu me divirto com isso. Ai. Demais, demais. E ela disse que ia fazer isso. Eu tentei me preparar, mas não consegui, não. Isabela é uma figura extraordinária. Eu gosto demais dela. Mas eu amo, sim. Eu tô amando. E apostando na possibilidade de encontrar alguém que vale a pena ficar junto, né? Aquilo que eu falei. Eu me sinto extremamente livre, sabe? Hoje eu não permito... As pessoas às vezes, por exemplo, você comete um erro, uma falha, que inclusive questiona essa questão do amor, né? Então você comete uma gafe, sei lá, você esquece o aniversário de alguém, você esquece de estar presente em um momento importante de alguém da sua família, seu filho, o que quer que seja. E aí as pessoas, elas começam a dizer, mas rapaz, como é que você pode fazer isso? Como é que você não esteve lá? Cara, é lógico que eu lamento, eu já lamentei na minha individualidade. Mas eu não vou ficar sofrendo por isso. Nem eu vou sofrer para que as outras pessoas vejam, sabe? Eu não vou ficar... como eu falei, eu não vou ficar segurando minha topada e ficar curtindo a minha dor, não, velho. Eu já parto para outra, sabe? Eu, como pai, eu tento ser o melhor pai que eu posso, né? Eu adoro estar com meus filhos, eu adoro conviver com eles. E se eu esqueci uma situação qualquer que seja... Bom, eu tenho um monte de outras coisas para resolver e infelizmente isso aconteceu. Eu vou me policiar para que isso não aconteça mais.
mas eu não vou me martirizar por causa disso. Eu não vou, sabe, me pregar na cruz, nem que a outra pessoa queira, entendeu? Eu não vou fazer isso. Sinto muito, eu me amo demais pra me machucar. Não faço isso não, velho. Não faço não. Eu sigo em frente, tô sempre caminhando, sempre andando. Hoje, né? Hoje eu já sofri aí, nossa. Também quando a gente sofre, a gente quer estar no chão, quer ralar a cara, né? Começa a ouvir aquelas músicas. Não, faço mais isso não. Hoje em dia, mas não. Hoje é outra história. Bom, acho que eu vou terminar essa live antes que apareça outra pergunta dessa. É isso, pessoal. Fazer um resuminho. Primeiro, a gente se ama. A gente se cuida. Cuida da tua cabeça, cuida do teu coração, cuida do teu corpo. Cuida bem dele. Trata ele bem, né? Pô, arruma tempo para fazer atividade física. Ah, mas eu sou muito ocupado, eu não tenho tempo para treinar, eu não tenho tempo para me cuidar. Velho, se tu infartar e o médico chegar para você e disser, olha, se tu não fizer atividade física tu vai morrer, a gente vai encontrar. A gente vai acordar às 4h30 da manhã para fazer atividade física, mas a gente vai fazer. A gente vai economizar aqui, economizar ali, mas a gente vai entrar numa academia. Se a minha alimentação não é boa, sabe? Ah, mas eu não gosto de comer isso, eu não gosto de comer aquilo. Se tu ficar diabético, cara, tu vai começar a comer comida saudável. Não é engraçado? O corpo encontra um mecanismo, mesmo que seja através da doença, através da dor, para que a gente aprenda a fazer o que é melhor para a gente. Então por que a gente não faz logo agora que nós estamos relativamente bem? Eu acho que bem, 100%, a gente nunca está. Mas a gente está relativamente bem, né? Então vamos se cuidar, vamos se amar e não vamos permitir que pessoas que estão aí imaturas, né? Que querem comercializar sentimento, que quer te comprar mesmo, né? Que identifica uma fragilidade sua, seja financeira, seja emocional, e aí quer usar isso para te manipular. Fica atento, sabe? Pô, o cara tá dizendo que tu não pode usar biquíni X, biquíni assado, que não pode usar roupa curta ou roupa larga, velho. Peraí, né? Peraí. Faz tempo que eu aprendi a escolher minha roupa, velho. Né? Faz tempo. Então, conversa com o cara e diz, ó, meu irmão, vê só, eu gosto de andar assim. Tu não quer andar, pô? Ah, porque os homens vão estar olhando a tua esposa, meu irmão, deixa esses caras, né? Ah, porque vão olhar pro meu namorado. Meu irmão, para com isso, velho. Para com isso. Tem nem graça isso, é piada até. Né? Então, analisa, observa. Meu pai, ele disse uma vez uma coisa pra mim, em matéria de relacionamento, que eu acho que era importante. Observa como essa pessoa trata aquelas pessoas que servem a ela. Então observa como é que ele trata os empregados, se for num restaurante, como é que ele trata o garçom, sabe? Se for na rua, como é que ele trata o gari, o cara que está limpando, que é responsável por deixar o nosso ambiente mais saudável, né, mais limpo. Como é que essas pessoas tratam um mendigo que vem pedir uma esmola, não é? Como é que essas pessoas tratam essas pessoas? Se o cara trata essas pessoas de maneira arrogante, autoritária, achando que ele é maior ou mais do que aquela outra pessoa, eu pulo fora. E eu nem digo a pessoa por que eu tô pulando fora, porque nem vale a pena, tá entendendo? Eu já, não dá não, acho que é melhor a gente mudar, porque, irmão, se o cara trata essas pessoas assim, não vai ser muito diferente comigo não, na medida em que o tempo passa, sabe? É isso, pessoal. Aqui a live já está avisando que vai acabar em 20 segundos. Então,
Eu desejo que vocês tenham uma ótima noite, né? Ótimo fim de dia, que a semana de vocês seja maravilhosa, que vocês façam o exercício de se analisarem todos os dias e corrigirem no dia seguinte.